Bomba, Estados Unidos. Aplicam sanções devastadoras contra a esposa de Alexandre de Moraes e holding familiar. Cerco, aperta, contra o ministro. A queda do império de Alexandre de Moraes. Estados Unidos. Estendem sanções à família do ministro. Os Estados Unidos intensificaram dramaticamente sua pressão contra o ministro Alexandre de Moraes ao sancionar sua esposa Viviane Barci de Moraes e a holding familiar Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, LTDA, que serve como empresa de fachada para o patrimônio da família. A decisão histórica, anunciada pelo Departamento do Tesouro americano, representa uma escalada sem precedentes nas tensões entre Washington e Brasília, expondo as entranhas de um sistema judicial corrompido pelo autoritarismo. O secretário do Tesouro Scott Bessent não mediu palavras ao declarar que Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando categoricamente que o Tesouro continuará a perseguir indivíduos que apoiam materialmente Moraes em seus abusos contra os direitos humanos. O esquema patrimonial revelado. A investigação americana expôs que o Instituto Lex funciona como uma empresa de fachada para Moraes, detendo sua residência e outras propriedades residenciais. A transferência nominal dessas propriedades de Moraes e sua família para o Instituto Lex ocorreu há mais de uma década. Viviane, além de esposa do ministro, é a sócia-gerente do Instituto Lex e tem sido a única administradora desde sua criação em 2000. Juntos, o Instituto Lex e Viviane controlam toda a riqueza da família Moraes. Esta revelação desmascarara uma estrutura patrimonial suspeita, criada para blindar os bens da família através de uma pessoa jurídica que, na prática, serve apenas para ocultar o verdadeiro patrimônio do ministro. A estratégia, comum entre políticos e magistrados corruptos, agora coloca toda a família no radar internacional de combate à corrupção e abusos de direitos humanos. Quem é Alexandre de Moraes, o déspota de toga? Alexandre de Moraes, nascido em 13 de dezembro de 1968, é atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Foi nomeado para o STF pelo presidente Michel Temer em 2017, quando servia como ministro da Justiça e Segurança Pública. Anteriormente, atuou como secretário de Segurança Pública de São Paulo e foi membro do Ministério Público Brasileiro. No Brasil, ele é conhecido como Xandão ou Big Alex. Casado com 3 filhos, é amplamente conhecido por sua careca brilhante e uso de metáforas futebolísticas, mas também pelo que muitos veem como ações rápidas e divisivas. Nomeado para o STF em 2017, Moraes rapidamente se tornou um dos indivíduos mais poderosos do Brasil, exercendo imensa autoridade através de sua supervisão de investigações expansivas do STF. Ele tem investigado, processado e suprimido aqueles que se envolveram em discursos protegidos pela Constituição americana, repetidamente submetendo vítimas a longas detenções preventivas sem apresentar acusações. O histórico de abusos e censura. O ministro construiu um império de censura e perseguição política, sem paralelos na história democrática recente do Brasil. Em um caso notável, Moraes deteve arbitrariamente um jornalista por mais de 1 ano em retaliação por exercer a liberdade de expressão. Moraes tem como alvos políticos de oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia social americanas e outras empresas americanas e internacionais. Jornalistas americanos e cidadãos dos Estados Unidos não foram poupados do alcance extraterritorial de Moraes. Ele impôs detenção preventiva e emitiu uma série de mandados de prisão preventiva contra jornalistas e usuários de redes sociais, alguns dos quais estão baseados nos Estados Unidos. Ele também emitiu ordens diretamente para empresas de mídia social americanas para bloquear ou remover centenas de contas, frequentemente de seus críticos e outros críticos do governo brasileiro, incluindo cidadãos americanos.
Moraes congelou ativos e revogou passaportes de seus críticos, baniu contas de redes sociais e direcionou a Polícia Federal Brasileira para invadir as casas de seus críticos, apreender seus pertences e garantir sua detenção preventiva. A condenação de Bolsonaro, o ápice do autoritarismo. Em setembro de 2025, um painel de ministros do Supremo Tribunal Federal sentenciou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, após condená-lo por tentar um golpe para permanecer no cargo, apesar de sua derrota eleitoral em 2022. Bolsonaro, que sempre negou qualquer irregularidade, está atualmente em prisão domiciliar em Brasília. A partir de agora, os livros de história brasileira o chamarão de juiz do Supremo Tribunal Federal, que liderou um painel de 5 membros para sentenciar Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Ele liderou o julgamento apesar da pressão do governo dos Estados Unidos, que sancionou Moraes e impôs tarifas ao Brasil por causa do processo contra Bolsonaro, aliado dos Estados Unidos. 4 dos 5 ministros que revisaram o caso no painel consideraram o político de extrema-direita culpado em 5 acusações, em uma decisão que aprofundará divisões políticas e provavelmente provocará uma reação do governo dos Estados Unidos. Isso torna Bolsonaro o primeiro ex-presidente brasileiro a ser condenado por tentar um golpe. A resposta internacional. Estados Unidos lideram resistência. Em julho de 2025, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, já havia sancionado o próprio Alexandre de Moraes, que usou sua posição para autorizar detenções pré-julgamento arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes tomou para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras, declarou o secretário Bessent, acrescentando que Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e processos politizados. Os Estados Unidos sancionaram Moraes por sérios abusos de direitos humanos, incluindo detenção arbitrária envolvendo negações flagrantes de garantias de julgamento justo e violações da liberdade de expressão. Moraes abusou de sua autoridade ao se envolver em um esforço direcionado e politicamente motivado, projetado para silenciar críticos políticos através da emissão de ordens secretas, obrigando plataformas online, incluindo empresas de mídia social dos Estados Unidos, a banir contas de indivíduos por postarem discursos protegidos. Moraes abusou ainda mais de sua posição para autorizar detenções pré-julgamento injustas e minar a liberdade de expressão. O vice-secretário do Departamento de Estado americano, Christopher Landau, não mediu palavras ao afirmar que Moraes está arrastando o Brasil para uma ditadura judicial. Os impulsos orwellianos desenfreados do ministro estão arrastando sua corte e seu país para o território desconhecido de uma ditadura judicial, escreveu a autoridade americana. O cerco se fecha. As implicações das novas sanções. O Instituto Lex está sendo sancionado por ter prestado assistência material, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, ou bens ou serviços para ou em apoio a Moraes, uma pessoa cuja propriedade e interesses em propriedade estão bloqueados de acordo com a Ordem Executiva 1318. As sanções aplicadas têm consequências devastadoras. Todo e qualquer ativo da família Moraes nos Estados Unidos ou que passe pelo sistema financeiro americano está agora congelado. Bancos, empresas e indivíduos que façam negócios com Viviane ou o Instituto Lex podem ser alvo de sanções secundárias. Na prática, isso significa o isolamento completo do sistema financeiro internacional. Instituições financeiras e outras pessoas podem correr o risco de exposição a sanções por se envolverem em certas transações ou atividades envolvendo pessoas designadas ou bloqueadas. As proibições incluem fazer qualquer contribuição ou provisão de fundos, bens ou serviços para ou em benefício de qualquer pessoa designada ou bloqueada. A escalada do autoritarismo. Como chegamos aqui? Desde 2019,
Alexandre de Moraes acumulou uma série de decisões que pavimentaram o caminho para as sanções. O papel de protagonista da escalada da censura e do autoritarismo no Brasil começou a ser assumido por Moraes no primeiro ano do governo Bolsonaro. Aos poucos, o ministro consolidou uma posição de força dentro do STF, acumulando um poder de decisão quase absoluto em temas de liberdade de expressão. Nos primeiros anos do inquérito das fake news, que tem o incomum atributo de se perpetuar por anos e não ter prazo para acabar, Moraes pediu a censura de reportagens, ordenou buscas e apreensões em residências de jornalistas e influenciadores, mandou prender alguns deles e baniu canais. Esse foi apenas o começo de uma série de decisões polêmicas que visavam diretamente figuras políticas e influenciadores da direita, culminando em prisões que contrariam princípios internacionais de direitos humanos. Em 2022, sob a presidência de Moraes, o TSE censurou conteúdos de redes sociais, publicações de veículos de comunicação e impediu o lançamento de documentários. Promoveu buscas na casa de empresários por mensagens em grupos de WhatsApp. Em 2023, impôs medidas severas após o 8 de janeiro, incluindo prisões em massa sem individualização de conduta. Condenou centenas de pessoas com base na tese de abolição violenta do Estado de Direito, mesmo sem provas de organização ou armamento. O legado de destruição institucional. Alexandre de Moraes vem abusando de seu poder ao longo dos anos, ao impor censura e tomar decisões arbitrárias e ilegais, especialmente em casos envolvendo pessoas ligadas à direita. Todos os casos convergem para a mesma conclusão. Alexandre de Moraes tem sido um símbolo de abuso de poder, censura e perseguição política. E o Brasil e o mundo testemunham isso. O Wall Street Journal apontou que o STF e Moraes estariam conduzindo um golpe de Estado contra a democracia no Brasil. O texto sustenta que Moraes teria censurado críticos, ordenado prisões e conduzido inquéritos sigilosos sem mecanismos de controle institucional. A publicação compara a situação a métodos de ditadores do século XXI, que consolidam o controle sobre instituições democráticas. Após o ataque ao Congresso Brasileiro em 2023, Moraes ordenou várias ações judiciais controversas, sendo criticado por combinar funções investigativas e judiciais contra os planejadores do golpe, autorizando detenções preventivas, remoção de conteúdo e bloqueio de perfis em redes sociais, gerando debates sobre imparcialidade e legalidade e levantando preocupações sobre liberdade de expressão e os limites do poder judicial. A Folha de São Paulo revelou a existência de um gabinete paralelo de Moraes no TSE, usado para encomendar relatórios que embasavam suas decisões. Em 2024, o ministro incluiu Elon Musk como investigado em um de seus inquéritos e suspendeu monocraticamente o X no Brasil. A batalha pela liberdade continua. As sanções americanas representam um marco histórico na luta contra o autoritarismo judicial no Brasil. Pela primeira vez, a comunidade internacional reconhece formalmente o que milhões de brasileiros já sabiam. Alexandre de Moraes transformou o Supremo Tribunal Federal em um tribunal de exceção, onde ele atua simultaneamente como acusador, investigador e juiz. As ações de Moraes são um ataque direto à democracia, liberdade de expressão e ao Estado de Direito. Moraes não é apenas um problema para o Brasil. Ele é uma ameaça crescente aos Estados Unidos. O comportamento de Moraes é precisamente o tipo de abuso autoritário que a Lei Global Magnitsky foi projetada para combater. Suas violações flagrantes de direitos humanos, sua censura de oponentes políticos e seu uso do poder judicial para manipular eleições justificam sanções imediatas dos Estados Unidos. As sanções contra a esposa e a holding familiar de Moraes enviam uma mensagem clara. O cerco está se fechando. O sistema financeiro internacional não tolerará mais os abusos do ministro. Cada propriedade, cada conta bancária, cada investimento da família está agora sob escrutínio internacional. O povo brasileiro, que há anos sofre sob o jugo autoritário de Moraes, finalmente vê a comunidade internacional agir.
A justificativa recorrente para as ações de Moraes era a defesa da democracia e das instituições. Agora, a democracia mais poderosa do mundo reconheceu formalmente que Moraes atacou a ordem democrática e os direitos humanos. A resistência cresce dentro e fora do Brasil. Atualmente, pelo menos 180 parlamentares são a favor do impeachment de Moraes, e as pressões internacionais tornam cada vez mais insustentável sua permanência no cargo. O futuro da democracia brasileira. Apesar de seus problemas legais, Bolsonaro permanece um poderoso jogador político no Brasil. As sanções americanas fortalecem ainda mais sua posição como vítima de perseguição política, enquanto expõe internacionalmente os abusos do judiciário brasileiro. Senadores cobram o impeachment do ministro, mencionando que há uma ditadura do judiciário. Tiranos querem transformar o Brasil em uma ditadura comunista, mas nós não recuaremos, dizem parlamentares da oposição. O momento é decisivo. As sanções contra a família Moraes marcam uma escalada sem precedentes na pressão internacional contra o autoritarismo judicial brasileiro. Cada dia que passa, mais evidências dos abusos do ministro vêm à tona, e mais difícil fica sustentar sua permanência no cargo. Alexandre está sendo obrigado a dobrar a aposta e escancarar a ditadura brasileira para o brasileiro e para o mundo. Se ele quiser brigar, vai ter que escancarar para o mundo que o Brasil é uma grande ditadura na qual ele é o ditador maior. Então, é um preço muito grande para o governo pagar, avaliam analistas. A batalha pela liberdade no Brasil entrou em uma nova fase. Com o apoio internacional materializado em sanções concretas, a resistência ao autoritarismo de toga ganha força. O império de censura e perseguição construído por Moraes começa a ruir, e com ele, a esperança de um Brasil verdadeiramente democrático renasce. As sanções contra Viviane Barcy de Moraes e o Instituto Lex não são apenas medidas punitivas, são o reconhecimento internacional de que o Brasil vive sob o jugo de um déspota togado que usa o poder judiciário para perseguir opositores, censurar a imprensa e destruir a democracia. A comunidade internacional finalmente disse basta. O cerco se fecha, a pressão aumenta e a queda de Alexandre de Moraes se torna cada vez mais inevitável. O Brasil aguarda ansioso o dia em que a justiça verdadeira prevalecerá sobre a tirania judicial que hoje assombra a nação. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.